A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente com a missionária Odete Santos, amém? Deus é bom, 25 de julho de 2024, mais um Desperta Crente para a glória do nome do Senhor, que Deus venha nos despertar, que Deus venha abrir nosso entendimento, nosso intelecto, nossa visão espiritual, que o Senhor venha falar forte ao nosso coração. Capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade. Amém? Eu parei o vídeo porque ia ficar muito grande, então eu tive que dar uma encerrada nele. E a gente vai continuar a partir do verso 32, apesar que eu dei uma entrada aqui no verso 32, nós vamos continuar aqui até chegar ao finalzinho para adentrarmos no capítulo 8. Amém? No próximo vídeo. Deus é bom e fiel. Hoje é quinta-feira, glória a Deus, já estamos quase chegando ao final de semana. Irmãos, é algo muito sério, né? Os dias têm passado assim, ó, voando. Então não perca tempo não, tá? Não perca tempo com nada que tenta te distrair no meio da caminhada. Não perca tempo com nada que venha tentar tirar você do foco, que venha tirar você da direção daquilo que Deus te confiou. Olhe para Jesus. Prossiga o alvo, olhando para ele, que é autor e consumador da nossa fé. Não desanime, não pare por nada, por nenhum ataque, por nenhuma batalha. Continue firme, olhando para Jesus, de mão dadas com a igreja verdadeira. E olhe para o Senhor, porque é tempo, irmãos, de nós nos achegarmos aos pés do Todo-Poderoso. É tempo de nós nos entregarmos, confiarmos, fechar os nossos olhos e crer em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Fechar os olhos carnais e abrir os olhos da alma, abrir os olhos do Espírito em nós, amém? Então feche os olhos carnais e comece a abrir os olhos espirituais, porque tá difícil, tá muito difícil, mas não é impossível, nós chegaremos ao céu, amém? Em nome de Jesus. Verso 32 diz assim: os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prenderem. Esses guardas foram enviados para prender Jesus, porque o povo sabia que Jesus era o Cristo. Outros falavam, esse é um homem bom. Outros diziam, não, ele é um falso profeta. Então havia uma divisão ali no meio do povo. Uns criam, outros não criam. Uns acreditavam, outros não acreditavam. E os fariseus, os judeus ali religiosos, que tinham intenção de matar Jesus, que estava na intenção de parar Jesus, eles enviam esses guardas para prender Jesus lá no templo, que Jesus está no templo pregando para o povo. E eles vão ali para tentar prender Jesus. Ele está fazendo prodígios, sinais, maravilha. Uma multidão está atrás dele, querendo receber aquilo que ele podia oferecer. E muitas pessoas estavam saindo da sua casa, do seu lar. Então aqui a gente vê, né, até o versículo 36, que Jesus está pregando, falando quem ele é, falando do reino, falando de Deus, falando dele, falando do Pai. Vai dizer que logo ele vai ser enviado novamente para onde ele veio. O verso 35 diz assim: então os judeus comentaram entre si, para onde ele pretende ir, que não possamos encontrar, porque Jesus estava dizendo que para o lugar que ele estava indo, vou dar uma acalmada aqui que eu tô indo rápido demais. Deixa eu dar uma parada que eu aprendi, tá, irmã? Eu tô ouvindo aqui. Vou parar um pouquinho aqui para me entender. Vocês não se perderem, que eu falo rápido mesmo. Eu tô tentando acalmar para falar mais tranquilo. Então, os judeus estavam querendo entender, porque Jesus falava que ele ia para o lugar e que eles não poderiam ir naquele momento ainda, não era tempo. Eles não poderiam ir. Então, como eles não entendiam o espiritual, porque quem entende só de religiosidade não entende o que é espiritual. Então, eles ficaram perguntando, para onde que ele pode ir, que a gente não pode encontrar ele? Será que ele planeja ir para as dispersões, para outras regiões, né, para a dispersão grega? Será que ele planeja ir para outros lugares, pregar lá para outras pessoas? Na mente dele, Jesus ia embora dali. Jesus ia deixar Galileia, deixar Jerusalém, deixar a Judéia, e Jesus ia sair dali e pregar para outros lugares, né, para os gregos, para os romanos. Eles estavam achando que era isso, que Jesus ia sair da Galileia. Então, aqui o verso 36 diz, qual é o significado do que ele disse? Vós procurais por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Aí eles não estavam entendendo, eles estavam falando, por que ele falou isso? Por que ele está falando que nós não iremos encontrar? Por que quem não tem a visão espiritual aberta não entende os propósitos do céu? Quem é de baixo não entende o que vem de cima, irmãos. Aleluia. Quando a pessoa tem a mente focada na terra, ele não consegue entender. Você vê que tem pessoas que estão dentro da casa de Deus há tempo, mas está lá a caminhada, está muito tempo dentro da igreja, mas não conhece, não entende, não sabe o propósito. Se você perguntar algo da parte do céu, não entende, não sabe falar, porque ainda está ali crua, ainda está ali neutro dentro da igreja, porque ainda não entende o que é do céu, né? Então o verso 37 é muito forte.
É por isso que eu resolvi gravar outro vídeo, porque vai falar aqui sobre a festa dos tabernáculos. Eu cheguei a dar uma entrada aqui, né, no outro vídeo, que as festas dos tabernáculos era a festa que todos os anos eles faziam. Eles saíam dos seus lares, das suas casas, e iam para morar em tendas, né? Dali eles armavam as tendas no deserto e eles iam morar durante 8 dias. Para quê? Para lembrar de onde Deus tirou eles, lá do Egito. Quando Moisés sai com eles, passam 40 anos no deserto. Então, quando tudo começou ali para os judeus, eles começam a lembrar. Então, eles saem da sua casa, saem do seu conforto, saem do seu comodismo e vão morar nas tendas durante 8 dias. Aqui o texto diz assim, ó, no último dia, mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai vir a mim para que beba. Jesus se colocou de pé no último dia, no extraordinário, último dia da festa, que era comparado para eles como um sábado, como um sabate para os judeus. Então o último dia da festa era como se fosse um sábado, era um dia adorado, era um dia idolatrado para eles. Nesse último dia da festa, Jesus se coloca de pé, em pranto, chorando, clama com voz bem alta: quem tem sede, deixai a ele. Se alguém tem sede, deixai vir a mim, não impedir de vir a mim para que beba. O verso 38 ele diz: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Jesus estava vendo o ritual religioso. Jesus estava vendo eles ali vivendo somente uma religiosidade, um relativismo religioso. Ele estava vendo tudo normal, tudo que tinha virado nominal. Eles perderam o propósito daquela festa, eles perderam o sentido daquela festa. Então era um rito, era só mais uma festa, era só mais um culto. Eles estavam indo mesmo por ir, eles estavam nominais, só estavam indo para que as pessoas vissem que todos os anos eles estavam ali. Então aí perdeu o propósito, o sentido. Então Jesus se coloca de pé, porque Jesus sabe que quando a religiosidade entra no coração da pessoa, cultos perde o sentido, congregar perde o sentido, pastorear perde o sentido, liderar perde o sentido, pregar perde o sentido, cantar perde o sentido. Então Jesus se coloca de pé e eu trago um entendimento espiritual para nós. Cuidado para que a sua vida espiritual não perca o sentido. Cuidado para que sua vida com Deus não perca o sentido. Você seja só mais um no meio da multidão. Jesus se coloca de pé e fala bem alto, clama em alta voz. Ele estava vendo o rito religioso no meio do povo. Eles estavam vendo eles pegar aqueles jarros de ouro, aqueles jarros grandes que tinha que segurar firme. Enchiam com 40 mais ou menos litros de água da fonte de Siloé. Ia derramando de alguns em alguns minutos, de meia hora, de 20 minutos. Eles derramavam aqueles jarros cada abaixo. A cidade estava lavada com aquela água da fonte de Siloé, mas não tinha propósito mais no coração daquele povo. Era somente um rito religioso a ser cumprido. Só simplesmente ali fazendo aquilo que já era um hábito, que já tinha se tornado um hábito para eles. Então não adianta ter um hábito matinal como eles tinham. Era algo que eles estavam fazendo simplesmente como um relativo, algo normal para eles, algo que já não tinha mais sentido o propósito daquela festa, já não tinha mais sentido lembrar de onde saiu, lembrar quem foi, lembrar o que Deus fez. Não tinha mais sentido. O povo estava fazendo só por fazer, para mostrar sua religiosidade. O dia mais solene da festa significa o dia mais extraordinário da festa. E o Senhor quer fazer cada dia da nossa vida um dia extraordinário com Ele. Um dia que nós vamos viver milagre, um dia que nós vamos ver prodígios, maravilha, um dia que nós veremos o céu se abrir, o Senhor fazer coisas grandes. Então todos os dias na presença do Senhor é um dia extraordinário, é um dia solene. Não deixe a religiosidade, o rito religioso tirar isso de você. Não deixa ser somente mais um culto, não deixa ser somente mais uma ida à igreja, não deixa ser somente mais uma vez você vai estar ali. Não deixa. As festas dos tabernáculos, eles tinham deixado, eles esqueceram, eles perderam o propósito. As festas do tabernáculo para eles não tinha mais aquele sentido, como tinha se tornado um rito religioso. Por isso que Jesus se coloca de pé e ele vê a dependência, ele vê a fragilidade daquele povo, ele vê como aquele povo precisa de receber o Espírito Santo, ele vê como aquele povo precisa receber a verdade dentro de si. O verso 39 diz assim: mas ele se referia ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava dizendo que aquele que recebesse o Espírito Santo ia fluir dentro dele fontes
fontes, rios de água viva, fonte que vai brotar, nascente, já tem uma nascente dentro. É isso que nós temos dentro de nós, uma nascente de poder que vem do alto. O Espírito Santo gera, é fonte. Irmãos, quem é acostumado com rios que brota, que gera, com fonte, não se conforma com poço. Não se conforma com poço. É por isso que a mulher samaritana fala para Jesus: me dá desta água para que eu não venha mais aqui, para que eu não precise mais vir aqui. Ela queria a solução para os seus problemas e Jesus tem para ela fonte, rios para brotar dentro. É isso que o Senhor está falando. Não aceite uma vida nominal, irmãos. Não aceite uma vida medíocre na igreja. Medíocre é aquele crente que não faz nada. Medíocre é aquele crente que fica na igreja dizendo que nada acontece na vida dele, mas ele mesmo não se movimenta para fazer nada. Então não aceite uma vida medíocre. Não aceite estar na igreja somente mais um. Não aceite, não espere que pessoas a mim pegar você pela mão, te colocar em cadeira, pegar você pela mão, te dar ministério. Não, lute, comece a guerrear, esteja disponível, faça, deixe essa fonte fluir. Quanto mais você derrama, mais essa fonte jorra. Quanto mais você jorra, mais ela nasce, mais ela jorra dentro de você. Então permita o Espírito Santo falar com você, permita o Espírito Santo te trazer o entendimento daquilo que o Senhor tem para sua vida e não deixa nada te parar. Não fique como esses irmãos aqui, somente indo para mais uma festa, somente indo para mais um congresso, somente indo para mais um culto, para mais uma campanha, para mais uma manhã com Deus, para mais uma tarde da bênção. Não aceite isso somente para mais uma reunião de oração, para mais um culto no lar. Não aceite isso. Não seja crente nominal, não fique nesse rito, nesse relatismo, não aceite essa religiosidade da sua vida, mas tenha propósito, tenha sede. Sabe que dentro de você tem uma fonte, tem um rio que gera, que brota para a vida eterna, porque nós iremos ter uma eternidade com o Senhor. Amém? Verso 40, que muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é profeta. Alguns via eles como ele profeta. O verso 41, outros vão dizer que ele é o Cristo que veio da Galileia. Outros vai dizer: não, as escrituras diz que o Cristo não virá da Galileia, eles virá da descendência de Davi, lá de Belém, onde era Davi. E o verso 43 diz assim: houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. É isso que acontece, trazendo para os dias atuais, essa divisão de religiosidade, essa divisão de igreja não, de placas de denominações, essa religião, a igreja A, a igreja B, a igreja C, cada um crendo na sua própria crença e saindo da verdade da palavra. Esse povo se dividiu, uns achavam que ele era profeta, outros achavam que ele era o Cristo, outros já achavam que ele só era mais um homem, outros falavam: não pode ser, porque o Cristo não virá da Galileia, mas virá de Belém, da descendência de Davi, da onde Davi era, porque muitos não sabiam que Jesus nasceu em Belém, mas foi criado na Galileia. Muitos não sabiam que Jesus nasceu em Belém, foi para Galileia, foi criado em Nazaré. Eles não sabiam, então por isso eles tinham essa confusão. Eles achavam que Jesus não poderia ser o Cristo. Outros diziam: não, ele é o Cristo, ninguém fará prodígios como ele. É isso, irmãos, que nós vivemos atualmente, essa briga de religião, essa briga de placa de igreja, tirando pessoas do propósito, dos princípios do Senhor. E nós precisamos ficar na palavra, a palavra que é vida, a palavra que é fonte, a palavra que gera, a palavra que cria, tem que estar dentro da palavra. Que estiver fora da palavra, não vem de Deus. Então saiba disso. Quando a religião entra no coração do homem, causa divisão. Quando ministérios, placas de denominação não colocam o Senhor Jesus como prioridade, como centro da sua vida, causa divisão e divide o povo. E hoje a gente vive essa divisão religiosa no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país laico, é um país mestiço, é um país com liberdade cristã. Por enquanto nós ainda estamos tendo essa liberdade de pregar a palavra, de como ela é, pregar a verdade, mas a gente já está vendo o cerco se fechando, essa divisão, esses ataques às verdades da palavra, esses ataques ao cristianismo. Nós estamos vendo o cerco se fechando, tentando apertar, oprimir a igreja para que nós não falamos a verdade. Mas é tempo de olhar para o Senhor. Hoje não está diferente. Não está diferente. É espírito de divisão e esse de partidarismo que nós estamos vivendo. Aqui os guardas que foram enviados para Jesus, né? Ele também vai ser rejeitado pelas autoridades, só que os guardas vão ouvir Jesus falar. O verso 46 diz assim: os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que foste
também iludidos? Então eles ficaram, será que vocês se converteram? Vocês ouviram e ficaram iludidos? Porque os fariseus, os judeus, eles não acreditavam em Jesus, então eles falavam que Jesus iludia o povo, enganava o povo, ludibriava o povo, porque quem ouve ele, irmãos, não volta igual. Quem ouve ele volta diferente. Quando você vai para a igreja, às vezes você vai ali cabisbaixo, entristecido, e você ouve aquela palavra que veio dele, não é da carne do homem, não é do homem, veio dele, diretamente do céu para sua vida. Você não volta igual, você volta diferente. Quem ouve ele muda, quem ouve ele tem transformação de caráter, quem ouve ele tem transformação de vida, quem ouve ele tem mudança de cenário, quem ouve ele, Jesus. Então eles se irritam e perguntam se eles foram iludidos. Aí vai, porventura, alguém aqui também acreditou neles na hora ali do nervoso, da ira. E ele começa a querer saber se tinha mais alguém que tinha acreditado. Porque os guardas vêm prender e voltam convertidos. Aleluia. Louvado seja Deus. É pessoas que vêm atacar e voltam convertidos. Seja crente, irmãos. Para que essa irmã que vem te atacar volta convertida. Para que essa fofoqueira volta convertida. Para que esse enganador volta convertido. Seja crente. Seja fiel. Porque aqueles que estão atacando, porque a palavra tem poder. O verso 49 diz, e quanto esse povo comum, que nada sabe da lei, são os malditos. Eles estão dizendo assim, que o povo que estava acreditando neles era um maldito, porque nada sabia da lei. Então a falta de sabedoria na palavra faz com que a pessoa seja enganada. Isso aqui a gente tem que ter um grande exemplo. Claro que eles não estavam sendo enganados, porque era o próprio Deus, o Cristo. Só que eles estavam dizendo isso, né, que Jesus estava enganando. Mas realmente é verdade. Se a gente observar, pessoas que não têm o conhecimento da palavra, são pessoas que são enganadas, são levadas em qualquer vento de doutrina. São pessoas que são ludibriadas por lideranças que estão aí sendo usadas pelo próprio adversário, pessoas que estão aí levando um povo para o inferno, uma multidão indo para o inferno dentro de igreja que se denominam cristãs, mas são igrejas que aprovam o pecado, aprovam o homossexualismo, lesbianismo, aprovam erro. Nós vivemos esse tempo, nós estamos vivos para ver esse contexto. Nós estamos vivendo pessoas que estão dentro da igreja, dentro para o céu, mas estão destinadas a ir para o inferno, se não se arrepender a tempo, se não voltar o coração para Jesus, porque o Senhor não é Deus de engano. Então a gente precisa ter essa base, esse conhecimento da palavra. A falta de sabedoria da palavra leva muitas pessoas ao engano, misticismo, rituais, ao engano da religiosidade, ao engano dos falsos profetas, falsos líderes, porque não tem o conhecimento da palavra. Então aquilo que você não domina, domina você. Se você não conhece a palavra, você será dominado pela mentira de Satanás. Quem não vive pela palavra vai viver pelo engano desse mundo. Então entregue o seu caminho ao Senhor e mete a cara na palavra. Vai estudar, vai buscar conhecimento, vai pedir a Deus a direção e fica na palavra. Se o que for ensinado ou falado não está aqui, é anátema, é mentira. Pode rejeitar, não está na palavra, tem que rejeitar. Deus é fiel. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-la aqui? Aqui Nicodemos, que é aquele que vai ter um encontro com Jesus no capítulo 3 à noite, ele vai falar, porque é que eles estão querendo matar Jesus. E ele vai trazer a lei para ele que eles estavam quebrando, porque eles falavam da lei, mas não viviam a lei. Eles só eram hipócritas religiosos, que falavam sobre a lei, mas não viviam a lei. E eles responderam, és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Jesus não nasceu na Galileia, como eu falei. Jesus não nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. Jesus não nasceu na Galileia. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré da Galileia. Então muitos deles não sabiam disso e achavam que Jesus nasceu ali em Nazaré, na Galileia. Então por isso que eles não aceitavam dizer que o Messias não viria de lá. Realmente não veio. Veio de Belém. Só que porém eles não conheciam. Então aqui eles estão atacando o próprio Nicodemos. E depois disso, no verso 53, todos eles foram para casa. A discussão acaba. Aí vai entrar agora o capítulo 8, que a gente vai gravar outro vídeo para adentrar em nome de Jesus amanhã, se Deus assim nos permitir. E neste momento eu quero orar agora. Eu quero orar por direcionamento. Eu quero orar por resposta, providência que vem do alto. Eu quero orar para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Nós estamos vivendo um contexto muito difícil, um contexto onde muitos de nós têm desanimado na fé. Claro que não possa ser o seu caso, não é o meu caso, graças a Deus, não é o caso de alguém que está aqui, mas possa ser o caso de alguém que você conhece, possa ser o caso de um filho, de um marido, de uma mãe, possa ser o caso de alguém que você conhece. E eu quero te chamar
para a gente orarmos agora por essas pessoas que estão fracos na fé, por essas pessoas que estão desanimadas, por essas pessoas que estão olhando para o homem, para a falha, para erro, para pecado, para coisas que têm acontecido aleatoriamente ao nosso lado. Que nós venhamos nesse momento agora orar com fé, orar com gratidão primeiramente e com fé que o Senhor vai levantar essas pessoas. Se você conhece alguém que está fraco na fé, traz a tua mente para que o Senhor venha alcançar essa pessoa agora. E eu vou orar aqui em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus irá levantar filhos, que Deus vai levantar filhas, que Deus vai levantar maridos, mães, pais, ministérios, liderança, pastores, homens e mulheres de Deus. O Senhor vai levantar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor amado, Pai querido, neste momento eu quero levar a minha voz em oração junto com meus irmãos, ó Pai, que eu sei que crê no poder da oração. Eu quero te apresentar neste momento agora, clamando a tua santa, a tua poderosa misericórdia e pedindo que o Senhor venha repreender no poder do teu nome santo. Pai, toma em tuas mãos a tua serva, toma em tuas mãos a vida desta guerreira, deste guerreiro. Eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor venha levantar com muita graça, unção e autoridade. Meu Deus, converta o coração deste homem a ti, o coração dessa mulher ao Senhor. Meu Deus, não deixa que eles venham para a sua presença, ainda assim abalados por qualquer situação que vier a acontecer. Eu oro agora te pedindo estrutura, eu oro te pedindo que o Senhor venha enraizar, que o Senhor venha dar, Senhor, maturidade, que o Senhor venha levantar esta mulher numa proporção muito forte, muito grande, que o Senhor venha levantar ceifeiros para esta obra precisa. Nós estamos carentes, pedimos ao Senhor, levanta mais ceifeiros para esta obra. A igreja precisa de homens e mulheres convertidos a ti. Ah, Senhor, que não se conforma com esse tempo, que não se conforma com essa religiosidade, esses ritos nominais, que muitas vezes vai para culto somente por ir, esses cultos, ó Pai, mornos, cultos, ó Pai, que não tem a tua presença, altares, ó Pai, que já estão longe do Senhor, altares que já não pegam mais fogo, altar que não tem mais lenha. Nós oramos agora neste momento, ó Pai, te pedindo que o Senhor venha levantar altares com fogo, altar com lenha para queimar, ó Deus, no nome de Jesus, pessoas que venham entregar sua vida ao Senhor, que venham determinar na sua vida, ó Pai, que não querem viver mais para si próprio, mas querem viver para o Senhor. É muita determinação, ó Pai, que vai ter bênção, que vai ter vitória, é muita determinação que vai ter chave, que vai ter isso, mas ninguém quer determinar. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu determino ficar na presença do Senhor, eu quero continuar vivendo a tua vontade. Então eu oro neste momento agora te pedindo, levanta os que estão fracos, ó Pai, levanta esses que estão caindo, levanta aqueles que já estão caindo, meu Deus, da vida, da alegria, traz de volta, restaura, restitui, joga por terra toda seta de Satanás, toda investida do inferno, contra esta família, contra esta casa, contra esse filho, vai jogando por terra toda seta de Satanás contra este casamento. Satanás, você não tem poder sobre este casamento, sobre essas vidas. Nós como igreja te repreendemos em nome de Jesus, te repreendemos em nome de Jesus, a poder no teu sangue. Eu clamo agora, meu Senhor, vai de encontro ao leito desta mulher, repreendendo toda seta de Satanás, toda investida maligna, tudo que o adversário tem tentado. Nós apresentamos em tuas mãos agora te pedindo, dá força, ó Pai, o que estão cansados, levanta os que estão fracos e permaneça de pé aqueles que já estão de pé. Fortaleça o teu povo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê força, te dê graça, te dê autoridade, te dê unção, te dê ousadia. Derrama sobre você firmeza, fidelidade, maturidade, autoridade. Que o Senhor toque na sua vida toda a graça do céu que já tem sido derramado no nome de Jesus. Seja bênção na vida de alguém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance no nome de Jesus. Amém.